Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então hoje, depois de uma pausa, né, de um hiato, devido a outros compromissos, eu estou voltando a fazer aqui os nossos vídeos regulares e tem bastante assunto acumulado, né? Então hoje eu vou falar especificamente sobre a tendência de nearshoring, né? Então a gente vai falar sobre mais essa palavrinha, mais esse estrangeirismo aí que está entrando como termo técnico para o mundo da logística, do comércio exterior, né? Cadeia de suprimentos, supply chain. Então, todos os profissionais desses setores vão ter que se acostumar com essa palavrinha nova, né? Vamos explicar o que é o nearshoring e o que está acontecendo, o que está levando a esse fenômeno, né? Eh, eu gostaria de dizer que uma parte do material que eu uso para preparar aqui os meus vídeos, então eu gosto de pesquisar muito na imprensa, né, os grandes veículos de imprensa lá de fora, o site da CNN Internacional, da BBC britânica, o jornal The Guardian, que também é britânico, Le Monde da França, né, os grandes jornais. E também, né, a gente acompanha o trabalho de outros youtubers, né? Um deles que eu acompanho e eu realmente recomendo é um japonês chamado Ino. Ele trabalha na Tailândia, ele tem uma empresa, um freight forwarder, né, um agente de carga lá na Tailândia. E ele tem um canal que é o Ino Logistics YouTuber, né? Então ele é o YouTuber de logística. Obviamente o canal dele é em inglês, né? Então ele comenta sobre os temas de logística e de comércio exterior em inglês. Quem sabe inglês, né? Eu recomendo acompanhar lá o canal do Ino, que sempre tem informações relevantes, informações interessantes para a gente. Para quem não sabe inglês, né, as informações, os vídeos mais interessantes, as informações mais legais, eu vou estar trazendo, vou estar traduzindo e compartilhando aqui com vocês, né? É, bom, então hoje esse tema do nearshoring, né, a ideia me surgiu por causa de um vídeo do Ino, né? Então eu vou repetir aqui algumas informações que ele passou e complementar com observações minhas, tá? Então, o que basicamente é o nearshoring? Então, inicialmente, a terceirização ah, no, vamos falar aqui principalmente mercado americano que lança essas tendências. Então, a terceirização e o envio desse processo de fabricação, né, para empresas terceiras, especialmente em países com mão de obra mais barata, nos Estados Unidos é chamado de offshoring. Né? Então, você envia para o exterior, né, para um local distante, e durante muito tempo. Esse local, por excelência, uh, foi a China, né? E são processos de terceirização, porque mesmo que o cara monte uma subsidiária, ele tem que fazer uma joint venture, ou seja, ele tem que fazer uma empresa nova em sociedade com o governo, com uma estatal chinesa. Não tem empresa estrangeira que opera com uma subsidiária 100% própria lá na China. Sempre tem que ter uma parceria local, né? Então, efetivamente é uma terceirização. O cara está comprando de outra empresa, né? Por mais que eles tentem tratar como uma filial, uma subsidiária, alguma coisa assim, na prática é uma empresa terceira. Esse processo de offshoring foi muito forte, mas foi um processo realmente é, bastante acelerado dos países de alto custo de mão de obra. Então,
Então vamos falar aqui Estados Unidos e Europa Ocidental, né? Transferir a fabricação de produtos mais simples, né? Então, ah, tecido, que mais? Sapatos, né? A fabricação de itens que não requerem alta tecnologia, que não requerem grande especialização. Então, anos 90, primeira década dos anos 2000, basicamente a manufatura desses itens passou para China, Tailândia, própria Coreia do Sul, né? Singapura, Malásia, Indonésia, ali os tigres asiáticos, que inicialmente envolvia Hong Kong, Singapura, Macau, uh, enfim, todo o sudeste asiático, Vietnã, né, também é um desses tigres asiáticos. Então, no início, eles receberam a manufatura de itens, de produtos de menor valor agregado, menor conteúdo tecnológico, uh, porém que usam muita mão de obra, muitas atividades manuais. Então, esses produtos se beneficiavam da produção com salários mais baixos, né? Custos de fabricação menores. De forma geral, você tem incentivos fiscais em alguns países, em outros, como a China, que tem uma economia planejada, vários custos, como o custo de energia elétrica, são muito mais baixos para as empresas. Então, as empresas se beneficiavam desses custos de fabricação baixos para fabricar itens ou produtos tecnologicamente simples e enviar esses produtos para o país de origem, né, entre aspas. Então a Nike desenhava lá um tênis e mandava esse tênis para fabricação no Vietnã. Né? Então no Vietnã que está a mão de obra, está a fabricação, uma empresa terceirizada fabricava para a Nike e grande parte desses tênis fabricados para a Nike eram vendidos nos Estados Unidos, que é o país de origem da Nike, porém chega lá com a etiquetinha do feito em Taiwan, né? O made in Vietnã, né? Uh, e assim foi, com o tempo, né? Década de 10 desse século, 2010 a 2018 ali, itens de maior valor agregado, de maior complexidade tecnológica, também passaram por esse processo de offshoring. Então a Apple, né, quando lançou o primeiro iPhone, já contratou a produção terceirizada lá na China, né? Os processadores, 80% dos processadores fabricados no mundo é fabricado em Taiwan, né? A empresa lá de Taiwan, ela é uma empresa que forja chips, né? Ela fabrica os chips para várias outras empresas. Então o chip não sai com o nome da TSMC, que é a empresa taiwanesa que faz chips. Ela fabrica chips para a AMD, ela fabrica chips para várias outras marcas, né? Com o projeto do cliente, muitas vezes, mas ela fabrica para outros, ela é especializada na fabricação terceirizada. Então a gente passou a ter fabricação terceirizada de itens de grande conteúdo tecnológico, de grande complexidade, com alto, né, grau de refinamento tecnológico, alto valor agregado e que precisam de mão de obra mais qualificada. Né? Todos esses países aí têm sistema de ensino, né? Mesmo os países mais pobres, Vietnã, Tailândia, tem sistemas de ensino excelentes, né? Tem níveis educacionais muito bons,
Taiwan mais ainda, Coreia do Sul mais ainda, né? A própria China tem um sistema educacional muito bom, principalmente na parte mais urbana, mais desenvolvida da China, como Xangai. É um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Coreia do Sul também, uma das melhores notas no PISA, que é o teste internacional, né, para os estudantes. Então eles conseguem atrair a fabricação, inclusive, de itens tecnologicamente muito sofisticados, né? E passou a ter esse processo de offshoring, né? Envio de fabricação terceirizada, inclusive desses produtos mais tecnológicos, lá para o Sudeste Asiático. Resultado, Estados Unidos ficou praticamente desprovido de manufatura própria, né? Então você tem grandes empresas da área de tecnologia, por exemplo, Apple, Google, Twitter, Microsoft, Meta, né, que é o Facebook, grandes escritórios, muita gente trabalhando com programação, com algoritmo, com, enfim, tecnologia da informação de forma geral, mas outros setores da economia, né? Então, se você é um profissional, uh, sei lá, um mecânico de manutenção, né, um torneiro mecânico, alguma coisa assim, esse tipo de indústria hoje é raridade nos Estados Unidos, na Europa Ocidental. A maior parte das indústrias siderúrgicas, por exemplo, metalúrgicas, fechou e a produção foi terceirizada no Sudeste Asiático. Então você tem uma massa, né, de mão de obra com uma certa qualificação, mas uma qualificação para uma indústria que não existe mais nesses países, que ficou insatisfeita, né, passou a votar, né, em partidos mais extremistas por insatisfação com a política, com a inabilidade da política de resolver esses problemas, de atender a demanda dessas pessoas, né? Você tem grandes problemas com alcoolismo, drogas, né? Por pessoas que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, né? Se requalificar para fazer outra função, ou não se adaptam, né, a outra função e acabam tendo problemas psicológicos e buscam uma saída fácil para isso. Então causou muitos problemas sociais nos Estados Unidos, na Europa, esse esvaziamento quase que completo da manufatura para transferir a manufatura para países com mão de obra mais barata. Fora isso, fora os problemas sociais, você também criou fragilidades geopolíticas que ficaram expostas agora, né, a partir da pandemia de Covid e principalmente depois da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, acho que todo mundo lembra, aí no início da pandemia de Covid, os países brigando por embarques de máscaras, o avião passava por um país levando máscara para um terceiro, e as máscaras eram retidas, equipamentos respiradores, país enviando comprador para comprar respirador na fábrica, respirador que já estava encomendado, o cara ia lá e cobria a oferta e levava para o país dele. Então, os países viram que numa emergência você precisa ter fabricação própria. Os países que tinham fabricação própria podiam chegar para o fabricante e falar: olha, amigão, você vai atender o nosso mercado primeiro e se sobrar, você exporta, né? Então, numa emergência, é isso que acontece. A China fez isso, né? Os Estados Unidos fez isso lá com a 3M, com as máscaras, né? Falou: olha,
né? Enquanto não atender a demanda do mercado americano, você está proibido de exportar. E isso aconteceu em vários países. França também aconteceu coisa parecida. E isso fez cair uma ficha em políticos, né, em analistas, né, que não adianta procurar as empresas, né, elas vão procurar o menor custo o tempo todo. Mas para o país não adianta que para a França, por exemplo, né, ela percebeu durante a pandemia, não adiantava, né, que uma empresa farmacêutica francesa tivesse fábrica lá na Índia, né? O que for produzido de vacina lá fica lá até atender a população deles e só depois é que vai conseguir exportar. Então todo mundo percebeu que precisa ter a fabricação de produtos essenciais no próprio território, no próprio país, mesmo que o custo de fabricação seja mais alto, mesmo que o custo da mão de obra seja maior do que no Sudeste Asiático, né? Então, isso levou os governos a reverterem um pouco aquela tendência de globalização. Então, a gente falou várias vezes aqui do fim da globalização. Não é um fim, como que eu posso dizer, não é um fim total da globalização, mas o que a gente vê agora é blocos econômicos, como o NAFTA na América do Norte, como a União Europeia, né, agindo como bloco e tentando trazer essa manufatura de volta para o bloco. Então, a manufatura de produtos mais simples, a manufatura de, sei lá, camisetas de algodão, por exemplo, não vai voltar para os Estados Unidos. Ainda não justifica, né? Mas os Estados Unidos está transferindo essa produção. Em vez de produzir no Sudeste Asiático, produz no México, que é ali do lado, está dentro do mesmo bloco econômico, é um país parceiro, né? Não é uma ameaça geopolítica, estratégica aos Estados Unidos. Então, é uma fonte de fornecimento muito mais segura para o mercado americano. Os europeus também, né? Então tem países dentro da União Europeia, como a Polônia, por exemplo, a Bulgária, que têm custos de fabricação muito baixos, né? Você tem salários mais baixos do que a média da União Europeia. Então, em vez de fabricar um produto lá na Indonésia, nas Filipinas, traz a fabricação desse produto para a Polônia, por exemplo. E é isso que as empresas europeias estão fazendo. O Hino, lá no canal dele, né, o Logistics YouTuber, ele fala sobre a Daikin, né, que é uma empresa japonesa, faz ar-condicionado, né, e um grande mercado dela é os Estados Unidos. Então, por causa dessa situação, né, uh, e de uma análise sensata, né, da nova realidade que a gente está vivendo, eles transferiram uma linha de produção mais antiga, né, de ar-condicionado da Ásia para o México para atender o mercado americano. E eles conseguiram várias vantagens com isso. Uma, o México está dentro do mesmo bloco de livre comércio, né, que os Estados Unidos e que o Canadá. Tem a proximidade geográfica e com isso você consegue atender com menos tempo, né? Você consegue reagir melhor às mudanças na demanda. Então a demanda muda, começa a comprar mais do modelo A e menos do modelo B, você consegue rapidamente ajustar a sua produção e você tem menos itens no pipeline logístico, né, em trânsito até o consumidor, ou do estoque, né, da fabricação até o estoque. Então, com isso, você tem menores índices de desperdício,
menores custos logísticos, né? Então eles estão falando principalmente, o Hino comenta sobre o custo do frete marítimo da Ásia para os Estados Unidos, que disparou durante a pandemia e nunca voltou para os patamares que estavam antes da pandemia. Então, ou o fabricante absorve esses custos, ou ele faz o nearshoring, né, que vem sendo a opção de vários fabricantes. O México também tem custos de produção muito baixos e pela proximidade com os Estados Unidos você consegue mandar os produtos para os Estados Unidos de trem, né, tem muita facilidade, né, o produto chega lá, ele atravessa a fronteira em minutos, né, então é tudo muito fácil para suprir o mercado americano e também o mercado canadense a partir do México, né. E, como eu falei, mesma coisa lá para o continente europeu. Então eu imagino que outros fabricantes, como a Daikin fez isso, né, transferiu uma linha de fabricação, não transferiu tudo, tá? Eles continuam fabricando parte dos produtos deles na Ásia e uma parte, uma linha de produção mais antiga, ou duplicaram linha de produção, eles transferiram para a América do Norte. Então, cada vez mais eu acredito que a gente vai ver isso, produção distribuída. Então, os fabricantes devem procurar ter uma fábrica na União Europeia, em países de baixo custo de fabricação, então talvez Romênia, Polônia, né? Uma fábrica na América do Norte, México, Canadá, e uma fábrica na Ásia para atender o resto do mundo. Então, o nearshoring é isso, né? Colocar fábricas próximas ao mercado-alvo, né? E de preferência dentro do mesmo bloco econômico, porque você tem uma certa facilidade burocrática, né? Para atravessar a fronteira e também tem menores custos, porque não tem imposto de importação sobre produtos mexicanos, por exemplo, vendidos nos Estados Unidos, sobre produtos poloneses vendidos na Alemanha ou na França. Então, quando você está fabricando dentro do mesmo bloco econômico, né, a zona de livre comércio, ela te permite vender o produto com baixíssimo custo de impostos, né, e pela proximidade, custo logístico baixo também. Isso acaba compensando, mesmo que a mão de obra seja mais cara do que a mão de obra no Sudeste Asiático, mas ainda assim você tem boas vantagens competitivas para fazer o nearshoring nos dias de hoje, né? Então, levando em consideração que o custo dos fretes internacionais ainda está muito alto, né? A ver se o custo dos fretes internacionais vai continuar tão alto assim, se a gente vai continuar a ter tanta tensão geopolítica, guerra comercial entre Estados Unidos e China, sanções comerciais à Rússia, por exemplo, como a gente tem visto. A permanecer a situação atual, as condições atuais, a tendência é cada vez mais de um retrocesso na globalização, né? Então, recuar um pouquinho na globalização e trocar o offshoring, né? a fabricação distante, pelo nearshoring, que é a fabricação em locais próximos aos grandes mercados. Tá joia? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, pessoal. Obrigado e semana que vem a gente está de volta aqui no canal. Valeu, tchau, tchau.